Davi, e agora a gente vai ver como que a gente faz para representar uma função por meio de conjuntos. E aí, como pré-requisito da aula, né, vocês precisam saber o que são conjuntos, principalmente conjuntos numéricos, e como que a gente cria relação entre esses elementos desse conjunto. Mas assim, a relação eu explico aqui, porque esse livro que eu estou utilizando como referência para essas aulas do ensino médio, ele não tem uma seção que trata exclusivamente de relações, mas é importante que você dê uma buscada aí na internet. Talvez aqui no canal eu tenha aula sobre relações, para você poder entender isso aqui melhor, mas é fácil, não é muito complicado, olha só. Dá para entender aqui mesmo. A gente tem o quê? Vai ter um conjunto com alguns elementos, certo? Então, nesse conjunto aqui, eu vou colocar o elemento menos 2, vou colocar o elemento menos 1. Esse programinha ficou uma... Ai, que ódio. Menos 1, aí 0... 1, 2, pronto. Coloquei esses elementos aqui. Vou colocar um pontinho aqui para representar cada um desses elementos, certo? E aí, nesse outro conjunto aqui, eu posso colocar o elemento menos 8, posso colocar menos 6, vou colocar o menos 3, o 0, o 3, o 7 e o 9. Ok. Dá para ver que nesse conjunto aqui eu tenho mais elementos do que eu tenho nesse conjunto. Tudo bem. E o que a gente vai fazer aqui? Vamos associar. Vou colocar pontinhos aqui só para a gente criar a associação entre esses elementos, tá? Eu vou associar os elementos desse conjunto com esse conjunto aqui. Então, esse 2, ele vai ser trazido aqui no menos 8. Esse 1, eu vou trazer ele aqui no 0. E esse 0, vou levar ele no menos 6. Esse 1, eu vou levar aqui no 3. Esse 2, eu vou levar aqui no 2. Ah, como você está fazendo isso? Aqui eu estou fazendo de uma forma totalmente aleatória, tá? Estou levando um no outro, só para mostrar para vocês o conceito. Mas já já a gente vai ver que existe uma regra para poder ligar esses dois elementos. Não posso associar assim qualquer elemento, beleza? E aí a gente consegue escrever isso numa tabela. Ó. Esse daqui é o meu conjunto A e esse daqui é o meu conjunto B. Então, a gente vai ter elementos em A e a gente vai ter elementos em B, certo? Tá. E aí, como é que eu faço para representar genericamente um elemento em A? Pode ficar à vontade para pensar aí. Mas assim, ó, a gente pega uma letra do alfabeto qualquer, uma letra minúscula, porque quando a gente quer representar elementos de um conjunto de uma forma genérica, a gente utiliza uma letra minúscula. Eu expliquei isso para vocês lá nas primeiras aulas sobre conjuntos. Então eu vou pegar a letra X, que é a mais comum, e vou dizer que X pertencente a A. E aqui eu vou pegar uma outra letra, Y, pertencente a B. Porque X e Y é as letras que a gente mais está acostumado a trabalhar, mas vocês podem pegar qualquer letra, tipo A, B, C, D, E, F, G, tanto faz. E aí no A eu tenho o número menos 2, no A eu tenho menos 1, vou colocar todos os elementos do conjunto A. Tenho 0, tenho 1 e o 2. Fechar aqui meio forçado, mas tudo bem. E aí, eu sei que o menos 2, ele está relacionado com o menos 8, através dessa relaçãozinha que eu criei aqui, da minha cabeça. O menos 1 está associado ao 0, o 0 está associado ao menos 6, e depois do 0 foi o 1, que está associado ao 3, e o 2, que está associado ao 7. Tranquilo, eu criei a minha tabelinha relacionando os valores. Lembra na aula passada que eu falei para vocês que sempre que a gente tem uma tabela onde a gente consegue relacionar dois valores, a gente provavelmente terá uma função? Exatamente o que aconteceu aqui. Aqui a gente tem uma função. Mas por que é uma função? Porque todos os elementos de A têm correspondente em B e a cada elemento de A corresponde um único elemento em B. Então o que vocês precisam observar aqui é o seguinte. Quando você tem um conjunto relacionando com elementos de outro conjunto, você tem que fazer duas perguntas. Todos os elementos desse conjunto A possuem um correspondente aqui no conjunto B? Sim, nesse caso, todos os elementos do conjunto A possuem um correspondente no conjunto B. Tranquilo, satisfeito. Isso aqui está ok. Aí, próxima pergunta. Cada elemento de A tem um único correspondente em B? Sim, pode ver aqui que não tem duas setinhas saindo do elemento 2. Se eu tivesse essa situação aqui, ó, 2 sendo ligado aqui no menos 3, bom,
Agora já não são mais todos os elementos de A que... Agora cada elemento de A possui... Ei, Jesus, me embananei tudo aqui. Agora a gente tem um elemento de A que possui 2 correspondentes em B. E isso não pode acontecer, tá? Beleza, mas não aconteceu no nosso caso inicial. Então, sim, é função. A gente pode escrever isso aqui, é função. Pronto. Agora vamos ver mais alguns casos, olha só. Dados os conjuntos A com os elementos 0 e 4 e o conjunto B com o elemento 2, 3 e 5, relacionamos A e B da seguinte forma. Pessoal, aqui vocês precisam começar a aprender a rascunhar. Ele te deu o conjunto A e deu o conjunto B. Vamos colocar isso na forma do diagrama. Ó, eu vou ter aqui o meu conjunto A com os elementos 0 e 4 e vou ter o conjunto B. Ficou feio pra caramba, hein? O conjunto B com os elementos 2, 3 e 5. E ele diz assim, ó, relacionamos A e B da seguinte forma. Cada elemento de A é menor que um elemento de B. Bom, como que a gente vai fazer isso, pessoal? Eu vou verificar, ó. Vamos pegar o primeiro elemento do conjunto A. Eu sei que 0, ele é menor do que 2, certo? Olha, se você coloca na reta real, você vai ter o 0, aqui você vai ter o 1 e aqui você vai ter o 2. Já expliquei para vocês em aulas anteriores que se o número está à esquerda do outro, então ele é menor. Se ele está à direita desse tal outro número que a gente está verificando, ó, perceba aqui que o 0 está à esquerda do 2, então ele é menor. Então eu posso sim relacionar o 0 com o 2, tranquilo. Agora, eu tenho que 0 ele é menor do que 3, porque aqui na reta real o 3 vai estar aqui ó, na frente do 2. Tá bom? Então, eu consigo relacionar o 0 com o 3. Opa, já tenho duas setinhas saindo do... Já tenho o 0 relacionado com 2 elementos. Isso não pode acontecer. Além disso tudo, o 0 ele é menor do que 5. Então, eu tenho 0 relacionado com 3 elementos de B. Já vejo que isso não é uma função. Mas ainda assim dá para relacionar o 4. Ó. O 4 é menor do que quem? 4 é maior do que 2, 4 é maior do que 3 e 4 é menor do que 5. Beleza. Tá, mas isso daqui não é função. Por que que não é função? Porque não satisfaz a definição, olha só. Todos os elementos de A têm correspondente em B, beleza, isso aqui foi satisfeito. Mas cada elemento de A corresponde a um único elemento de B. Isso já não foi satisfeito, porque a gente tem um elemento de A que corresponde a 3 elementos de B, tá bom? Então, por isso não é função. Agora, esse outro conjunto aqui, em que a gente tem o conjunto A, formado pelos elementos 4, menos 2, 0, 2 e 4. Bom, vamos fazer aqui o desenho do conjunto A. E eu tenho os elementos menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. E o conjunto B, feio demais, mas a gente vai ter os elementos 0, 2, 4, 6 e 8. E ele diz o seguinte, associamos os elementos de A aos elementos de igual valor em B. Olha só, igual valor. Quais os números que são iguais aqui? A gente tem que 0 é igual a 0. Então, tranquilo, associo lá. O 2 é igual a 2. Então, associo aqui. 4 igual a 4, associo aqui. Mas e esses outros dois elementos aqui, o menos 4 e o menos 2? Não tem menos 4 e menos 2 aqui no conjunto B. Então, nem todos os elementos de A possuem um correspondente em B. Esse aqui é o A, esse daqui é o B. Portanto, isso daqui também não é função. Agora, dados os conjuntos A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vamos representar aqui. A gente vai ter o conjunto A e o conjunto B. Aqui no conjunto A eu tenho menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aqui eu vou ter 0, 1, 4, 8 e 16.
E a correspondência entre A e B é dado pelas fórmulas y igual a x na quarta, com x pertencente a A e y pertencente a B. Aqui, pessoal, se vocês quiserem criar uma tabelinha para poder auxiliar na hora de relacionar os valores, a gente vai ter o quê? Ó, x pertencente a A e y pertencente a B. Ou seja, aqui eu vou representar os elementos do conjunto A. O primeiro elemento do conjunto A é o menos 2. Agora eu preciso verificar, através dessa lei de correspondência aqui, se vou ter um elemento y em B. E pela lei de correspondência, ele fala que o elemento y em B, que você vai obter com x igual a menos 2, x igual a menos 2 elevado à quarta. Menos 2 elevado à quarta, bom, se o expoente aqui é positivo, isso aí são aulas de potência, tá, pessoal? Sexta série a gente vê isso daí. Qualquer coisa, vocês voltem os vídeos lá e assistam lá, né, pra entender. Aí a gente tem aqui, uma potência com expoente par. Sempre que vocês virem, sabem que o resultado vai ser positivo, tá? E 2 na 4, bom, 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 2 vezes 8, 16. 16. Então, o correspondente aqui é 16. Tranquilo, né? Então, eu sei que esse menos 2 possui correspondente aqui com o 16. E o 1? 1 na quarta, bom, mesma coisa, ó. Vamos ver agora como que seria pro 1. Pro 1 não, né? Pro menos 1, para x igual a menos 1. A gente vai ter o quê? Menos 1 aqui. E aí, isso vai ser o quê? Vai ser 1, ó. Porque eu sei que o expoente é par, então o resultado será positivo. Então, para o menos 1, a gente tem o quê? 1. Maravilha. E para o 0? Bom, 0 elevado a qualquer número continua sendo 0. Então, eu sei que o 0 vai aqui. 1. Tá. 1 elevado à quarta. Bom, 1 elevado à quarta, ele vai dar o quê? 4. Ou 4 não, pelo amor de Deus. 1 elevado à quarta vai dar 1. Olha só, basta a gente tirar esse sinal positivo daqui. E a gente sabe que qualquer número, não importa, pode ser 1 elevado a 10.000, vai ser 1, tá? E aí, a gente tem 2 elevado a... Vamos trocar aqui, ó. A gente coloca 2 elevado à quarta. Vai ser a mesma coisa que menos 2 elevado à quarta, tá? Que dá 16. Então, pessoal, vamos ver se satisfaz as nossas condições para que seja função. Olha só. Todos os elementos do conjunto A possuem correspondente em B. Satisfeito. Todos os elementos de A possuem um único correspondente em B. Satisfeito também, ó. Por quê? Aqui a gente tem o 1, que está relacionado a 1. Mas a gente tem... Eu falei errado. A gente tem o menos 1 relacionado a 1. E aqui a gente vai ter o 1 relacionado a 1. Ou seja, eu posso ter dois elementos aqui relacionados ao mesmo elemento aqui em B, tá? Isso pode acontecer, sem nenhum problema. Mas eu não posso ter o mesmo elemento aqui relacionado duas vezes com elementos distintos aqui em B, tá? Tem que ser relacionado com um único elemento em B. Aqui a gente tem menos 1 relacionado a 1, e aqui a gente tem 1 relacionado a 1. Assim como a gente tem menos 2 relacionado a 16, e aqui a gente tem 2 relacionado a 16. Mais pra frente a gente vai ver função quadrática, que são aquelas funções que formam curva, tá ligado? Tipo aquele joguinho do Angry Birds, que você puxa o bichinho assim. Aquilo lá é uma função quadrática, que é utilizada pra, enfim, pra criar a trajetória do passarinho quando ele tá fazendo aquela curva lá pra acertar os porquinhos lá. Mas, enfim, uso o mesmo esquema aqui, tá? Agora, isso aqui, sim, é função. Vamos colocar aqui, é função, porque satisfaz a definição lá. Beleza. Tem mais exemplo? Tem, olha só. Mas isso daqui é bem tranquilo. A gente tem, seja P o conjunto das regiões poligonais do plano e R o conjunto... R é o conjunto do quê? De números reais. A cada região poligonal do plano fazemos corresponder a sua área em R. Essa correspondência é função de P em R? Tá, olha só. Ele diz que tem P o conjunto de regiões poligonais do plano. Tranquilo. Aqui você não precisa nem saber o que é regiões poligonais. Você só precisa entender o que ele está dizendo, olha.
a gente tem regiões para o conjunto de regiões poligonais do plano e R o conjunto de números reais. A cada região poligonal do plano, imagina que você tem um conjunto aqui, outro conjunto aqui, esse aqui é o seu conjunto P, esse aqui é o conjunto real. Ele falou que a cada região fazemos corresponder a sua área em R. Então, aqui tem um conjunto de regiões, né? Essa região vai corresponder a sua área, essa região a sua área, essa região a sua área, essa região a sua área. Essa correspondência é função de P em R? Sim, é função, tá? Porque ele está dizendo, a cada região poligonal do plano, fazemos corresponder a sua área. Você precisa nem saber o que é região poligonal, basta entender aqui o que ele diz, tá bom? É isso, pessoal. Na próxima aula a gente vê a definição de função, acabei de mostrando ali. A definição de função é uma forma um pouquinho mais algébrica. Bom, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.